tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de junho de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2320. Tem 5 páginas, 48 elogios e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é livre-arbítrio. A especialidade é a paradireitologia. Quem defendeu o verbete, estudou muito aí a matéria, é a nossa professora Luimara, que está ali muito bem assessorada. Definição: o livre-arbítrio é a condição de liberdade de escolha exercida pela consciência ou consciência, expressando o grau de isenção dos autocondicionamentos multisseculares, dos contingenciamentos evolutivos e das interprisões grupo-kármicas, variável de acordo com o nível da cosmoética pessoal. A autorregulação pensênica, a autopensenização livre de interferências patológicas, a autovigilância para a manutenção da retilinearidade pensênica, a amplitude autopensênica, a conquista da liberdade de escolha e de ação, a aprendizagem da autogestão interdependente, o autogoverno holossomático, a possibilidade da melhor escolha, a coerência das limitações contingenciais cosmoeticamente impostas ao livre-arbítrio, a sujeição ao restringimento intrafísico, as reações instintuais decorrentes do predomínio do subcérebro abdominal, o reconhecimento do valor da autovivência do estado vibracional profilático e da identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal. O arbítrio para o descarte ou a manutenção dos vínculos com guias amauróticos e assediadores. O empenho para a libertação dos grilhões das interprisões multiexistenciais. As reciclagens necessárias para o desapego emocional em relação às consciências afins. A participação em dinâmicas parapsíquicas, cursos de campo. Tem muito mais coisa, eu li apenas um pedaço. Agora, na argumentação, argumentologia, tem aqui o top das fases. São 6 fases para a liberação dos comprometimentos patológicos, com um grupo de convívio propiciando o aumento do livre-arbítrio. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autonomia, liberdade interior, liberdade vinculada, liberologia e princípio da prioridade compulsória. Frase enfática: a ampliação do livre-arbítrio é a conquista gradativa das consciências autoempenhadas na evolução interassistencial, resultando em maior sincronia com o fluxo do cosmos. Você já analisou a relação entre o nível do livre-arbítrio pessoal e o binômio quantidade-profundidade das amarrações interconscienciais? Qual o percentual de teática quanto às desamarrações cosmoéticas? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora, o livre-arbítrio aqui com João Paulo, nós temos 20 itens. Independência, autogoverno, autoconduta, autolibertação e autodeliberação. Autogestão, desamarração, autodesassedialidade, autoincorruptibilidade e liberopensanidade. Liberologia, liberofilia, lucidocracia, autonomia e paradireitologia. Intencionologia, autodiscernimentologia, cosmoeticologia, holomaturologia e evoluciologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é autoconscienciometrologia. O argumento é autoconscienciometrológico. Eu chamo a atenção aí para o enunciado sobre a maioriologia, que tem 21 razões do perfil da Consim sobre esse assunto. E também, na premissa, tem 21 razões, inclusive está falando no livre-arbítrio, que é o tema da enciclopédia hoje. Nessa questão, então, houve aí uma sincronicidade. Agora, questionamento. O assédio bioquímico se dá com apoio de assediadores ou se trata de algum processo independente e autônomo?
Aí depende do que é que está sendo feito, né? Assédio, quase sempre, a pessoa pode fazer sozinha ou pode fazer acompanhada. Pode ter só autoassédio, pode ter também heteroassédio. Aí varia. Cada caso tem que ser examinado com calma. Quando a situação está feia em matéria de assédio e sem possessão, o que o senhor faz ou fez para sair? Vive essa situação há 2 meses sem trégua, dia e noite, em desassossego. Quando vou exteriorizar a energia e fazer ver, começa, na maioria das vezes, a entrar em mais desassossego. E começa a chorar por sentir-se ou sentir-me impotente. O que fazer? Olha, o problema todo é que você é muito moço ainda, você não tem experiência. Arranja uma pessoa de mais traquejo, com mais idade, mais maturidade, mais experiência, para ajudar você no seu contingenciamento nessa situação. A pessoa que está falando tem 16 anos só. Então, seria bom ver uma pessoa que você tenha confiança. Faça consulta para ver como é que você sai desse seu sufoco. Isso é uma saída. As pessoas experientes ajudam as outras. Pensa nisso. Confira isso com alguém que sabe. Eu daqui, por exemplo, posso fazer muito pouco. A gente manda energia, mas o processo é ver você aí direto. Alguém que entenda do riscado, que esteja aí, conheça também os personagens do seu drama. Aqui outro. Vivemos na transição do planeta hospital para o planeta escola. No entanto, ainda me considero mau aluno. Isso porque existe uma crassa disparidade entre os aportes existenciais disponíveis em relação ao resultado de minhas conquistas pessoais. Entendo que a riqueza de opções de aperfeiçoamento tridotacionais, contemporâneas, sejam reflexo da reurbanização e que urge a necessidade de me afinizar com essa tendência, afastando-me em definitivo das mimeses baratrosféricas. O professor poderia aprofundar essa percepção? Sim. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: olha bem se está faltando vergonha na cara nessa história. Que às vezes a pessoa não assume as coisas que ela não quer. É um autoassédio. Se examinar o que é que está faltando, onde é que tem a fissura, a lacuna, o que é que está faltando aí, a carência, a necessidade do processo. Veja bem se tem sinceridade naquilo que você está fazendo, se você é franco consigo mesmo, se a sua autocrítica é profunda. Isso tudo é importante, vai te ajudar muito. Agora, a nossa verbetógrafa, Principiologia, página 8, terceira linha. Favor ampliar o princípio da invedabilidade externa da liberdade interior. De saber o que está escrito aqui, que está difícil de ler isso aqui. Aqui, esse princípio é que você não pode vedar. Então, é invedabilidade. Exatamente isso, está correto. É que não se pode vedar, a partir do externo, a nossa expressão íntima, a nossa intraconsciencialidade. Então, o outro pode até se propor a restringir, a fazer uma crítica, a fazer uma oposição. Agora, intimamente, eu vou aceitar ou não. Então, a minha pensenidade, a forma como eu me expresso, ela não pode ser vedada pelo outro. Então, é nesse sentido, esse princípio. Olha, eu quero dizer para vocês que acabou de sair o Journal of Conscienciology. Ainda não é o de português, esse aqui é só o de inglês. Agora, tem muitos assuntos muito interessantes aqui. É muita gente, tem muita correspondência também no caso. São vários artigos e muita correspondência. Se alguém quiser ver, está aqui. Tá? Luimara, Quinoá, eu queria que, se você pudesse expandir na parafatologia, segunda linha, o arbítrio para descarte ou manutenção dos vínculos com os guias amauróticos e assediadores. E até a sequência, eu acho que está dentro, né, do contexto, se puder expandir um pouco esse. E depois só tem mais um aqui dentro que eu te pergunto depois. Bom, a partir do momento que a gente tem um aumento do entendimento da nossa consciencialidade, a gente começa a entender. Se eu ainda estou numa condição que eu não sou desperta, então é natural e compreensível
que eu tenha assediadores e assédio e não tenha percebido isso, e convívio com guias cegos. Agora, a partir do momento que a gente começa a ter um pouco mais de clareza, de entendimento, de percepção, principalmente de autopercepção e autoconhecimento, a gente começa a perceber aonde é que estão esses vínculos. Porque se eu tenho questões pessoais que eu já quero fazer diferente, eu quero mudar, e eu ainda não estou conseguindo, então, a que se deve isso? Então, são vários os fatores, mas incluir esse da questão de uma vinculação extrafísica com guias cegos, que muitas vezes são os mais difíceis da gente estar percebendo. Então, é nesse sentido que a cada um de nós cabe esse arbítrio para descartar ou manter esse vínculo. Então, o descarte, aí ele vem no empenho. Como é que a gente vai fazer isso? Tendo um empenho para a libertação desses grilhões das interprisões. E aí sim, porque muitos desses vínculos a gente mantém por afinidade ainda. Afinidade afetiva de relações que a gente teve no passado. Então, em seguida, tem as reciclagens necessárias para esse desapego emocional em relação às consciências afins. Ou seja, então, no caso, para você sair do arbítrio para o livre-arbítrio, seria o discernimento, lucidez, para ter essa percepção das companhias e poder fazer a assistência e o descarte, como você fala aqui, né? Que se a gente falar assim, parece bem distante. Eu acho que começa de uma forma mais simples. Começa com a autopercepção. Começa com o autoquestionamento. Se eu ainda não estou conseguindo fazer algumas ações pelas quais eu já considero prioritárias, adequadas, melhores para mim, então eu começo a desconfiar. Será que é só uma questão intraconsciencial ou será que tem boi na linha? Então, entende? Então, aí a gente começa a trabalhar um processo íntimo e aí você vai perceber as relações, as conexões. E só a segunda aqui, também seguindo lá embaixo, mais ou menos no meio, a equivalência entre o livre-arbítrio e a paraprocedência. Isso aí foi assim, o que eu pensei. Se muitos de nós fomos resgatados da baratrosfera para o primeiro curso intermissivo, qual é o percentual do nosso livre-arbítrio? Né? Qual era esse percentual? Então, ele estava numa condição que alguns motivos a gente teve, alguns êxitos, alguns trafores, algumas conquistas, que permitiram a entrada nesse primeiro curso intermissivo. Agora, a hora que nós temos essa... Aqui, ó, onde você está, qual é a linha? Mais ou menos no meio. Logo em seguida vem o upgrade do livre-arbítrio, decorrente do curso intermissivo, como você está falando, 7ª linha. Está me falando aqui. Certo. Então, aí eu vejo o seguinte, por que muitas vezes se tem alguns momentos ainda de síndrome de abstinência da baratrosfera? Então, quer dizer, qual é o nível e a qualidade da nossa paraprocedência? Então, aí a gente vê que, muitas vezes, mesmo tendo passado um curso intermissivo, a experiência de retrovidas, de muitas vidas anteriores, ela teve um predomínio de uma vinculação ainda com necessidade maior de reciclagens. Então, a equivalência aí que eu vejo entre o nosso livre-arbítrio e a paraprocedência. Então, quanto mais adequada, quanto mais evoluída, quanto mais madura for a nossa paraprocedência, maior e mais expandido vai ser o nosso livre-arbítrio. Então, as comunidades extrafísicas avançadas, o nível de livre-arbítrio é tal que pelas minhas hipóteses e conjecturas, eles não têm nenhum restringimento em relação à manifestação. Ela já vai uma manifestação autêntica, despojada, não dá margem, a hora que se está utilizando uma linguagem mais avançada, inclusive, não dá margem de você manifestar algo diferente. Então, você pensou, você já está manifestando. Aqui no intrafísico, você pode pensar uma coisa e manifestar outra. Nesse nível de comunidades, eu acho que já fica, me parece, bem mais difícil e até não acontece mais isso, né?
Legal, obrigado. Aqui na página 7, na pensenologia, o último item, aliás, o penúltimo, a autovigilância para a manutenção da retilinearidade pensênica. Você tem alguma técnica que você utiliza para conseguir manter essa autovigilância? Esse é o desafio. É o que eu estou buscando. Então, a autovigilância, eu vejo que a hora que a gente estiver conseguindo isso, nós já estamos num nível maior de autodesassedialidade. Então, o que eu percebo, o que eu faço é assim, eu procuro ter a condição de manifestação nos momentos que eu estou. Então, eu trabalho em blocos. Quem me conhece sabe disso. Se eu estou no trabalho, a minha pensenidade ela vai ficar voltada para o trabalho. Se eu estou em casa, eu fico naquele ambiente. Então, as minhas ações, meu envolvimento. Então, de certa forma, isso me auxilia a ter uma retilinearidade, ou pelo menos eu vejo que ainda não uma retilinearidade pensênica. Eu ainda não alcancei isso, mas uma linearidade de conduta. Então, se eu estou num ambiente... Você está sempre presente naquele ambiente, é isso? Eu procuro estar. Tá certo. Enquanto reciclante, com muitas atividades, se eu não conseguir colocar cada coisa mais ou menos no seu ambiente, fica muito difícil. Luimara, na parafatologia, a sexta linha de baixo para cima, a paraculturação. Eu pensei isso como decorrência desse upgrade do livre-arbítrio no curso intermissivo. Então, você, além de uma noção maior com relação à própria consciencialidade em si, me parece que o curso intermissivo ele vai fazer essa ampliação de aumentar essa cultura consciencial, mas não apenas em relação ao que a gente entende enquanto consciência, mas principalmente em relação a uma vivência maior do maximecanismo. Então, essa paraculturação é uma hipótese que, do meu entendimento, né, que ela seria essa ampliação decorrente da vivência no curso intermissivo, uma amplitude de entendimento que faz com que a gente, sim, tenha vontade de vir para o intrafísico novamente, numa ressoma, com objetivos mais interassistenciais. Agora, na penúltima e última linha também da parafatologia, o para-direito e o para-dever de qualificar a liberdade pessoal. Ao mesmo tempo que a gente tem, né, o direito e o para-direito, enquanto intermissivista, o próprio verbete do para-direito, ele menciona que se tem esse para-dever de estar trabalhando na autoproexis e na interassistência. Então, a liberdade pessoal, eu vejo que se nós não estivermos com uma possibilidade de manifestação mais autêntica, e aí mais sincera, mais despojada, essa seria decorrente de uma liberdade. Se eu ainda não posso me manifestar com autenticidade, significa que a minha liberdade ela está, de alguma forma, tolhida. Então, eu entendo que, enquanto intermissivistas, né, ao mesmo tempo nós adquirimos, ampliamos, mas temos também essa questão do comprometimento, que é um compromisso assumido. Aí entra no para-dever, que é um auto-para-dever. Então, eu me coloco diante desse compromisso de melhorar, de evoluir, de procurar essa liberdade pessoal, esse livre-arbítrio. Tá, ok, obrigado. Luimara, aqui no B. Eu não sei, eu gostaria da sua opinião, se você acha que a gente pode dizer que existe uma relação direta entre o processo de maturidade e livre-arbítrio. E também que você se aprofundasse um pouco mais, porque o tema é neutro. Quando eu ouço assim a palavra livre-arbítrio, me vem a ideia de homeostático, que tem a ver com esse... Eu associo ao processo de maturidade, né? Mas como que você chegou nesse ponto?
Eu acho que eu concordo assim com você no sentido de que o livre-arbítrio tem a relação direta com maturidade. Quanto mais madura, quanto maior a maturidade que nós tivermos, mais amplo vai ser o nosso livre-arbítrio. Mais a gente vai poder ter essa liberdade das nossas escolhas. Agora, por que neutro? Porque eu tenho um livre-arbítrio hoje relativo. Eu posso estar fazendo algumas escolhas. E essas escolhas podem não ser as mais acertadas. Dependendo das minhas carências, das minhas necessidades, eu posso escolher ainda pelo pior, escolher o menos adequado. E com isso eu vou estar restringindo, eu vou estar limitando o meu livre-arbítrio. Então, na medida em que há você fecha o seu livre-arbítrio, é como se você pode abrir ou você pode restringir o seu livre-arbítrio a partir das suas conexões e das relações que você faz. Então, quiséramos que fosse homeostático. Só que o próprio livre-arbítrio em si, ele dá essa margem de que a gente pode errar. E a gente pode, inclusive, esse foi muitos dos conflitos que eu passei escrevendo esse verbete, entender que o outro tem o livre-arbítrio de fazer a escolha dele. E por mais que eu pense diferente e até veja, falar, olha, tem um buraco ali na frente, você está indo para o buraco, então eu posso informar, mas eu não posso decidir pelo outro. E ele vai poder fazer essa escolha. Letra B. Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um nível de maturidade, imaturidade muito grande, eu considero que ela tenha livre-arbítrio, mesmo que ela faça a escolha errada? Aí nós vamos ver o gradiente, né? Aí como eu coloco na numerologia. Então, ele tem um gradiente, ele tem um crescendo. Então, à medida em que vai aumentando essa imaturidade... Então, a imaturidade, a hora que você trata de imaturidade, eu considero que é algo que, se a gente for olhar, está mais para positivo do que negativo. Porque essa imaturidade é uma falta de maturidade, é uma falta de experiência. Então, a hora que se tem a experiência, você vai ter a aprendizagem. Ela seria menos prejudicial do que a anticosmoética, do que a autocorrupção. Entende? Então, a imaturidade, ela está no nosso processo evolutivo, né? Letra B. Aqui, ó. Página 7, fatologia. Podia expandir as fissuras íntimas impulsionando as ações. Olha, para falar desse, vamos puxar na linha anterior, começa ali. As reações instintuais decorrentes do predomínio do subcérebro abdominal, as carências afetivos sexuais comprometedoras da livre manifestação, as fissuras íntimas impulsionando as ações. Então, a gente vê aí um crescendo, um contínuo, que é da nossa, como a colega trouxe ali, as nossas imaturidades, as nossas necessidades, as nossas carências, levando à tomada de decisões. Então, inicialmente, um nível baixo ainda de autodiscernimento para fazer as escolhas. Aí as escolhas sendo direcionadas pelas fissuras, pelas necessidades, pelos nossos vícios. No caso, as fissuras seriam os vícios, seriam os trafares, seriam os nossos traços fardos. Vocês ficou claro? Queria fazer que você ampliasse aqui, no final da argumentologia, você colocou os amplificadores do livre-arbítrio, né? Então, queria que aprofundasse essa questão sobre esses amplificadores do livre-arbítrio. A autocosmoética? No final da argumentologia, final da página 10. Sim. Os amplificadores do livre-arbítrio são condutas eminentemente interassistenciais. Então, o que seriam esses amplificadores? Já está mencionando aqui que seria a própria postura interassistencial. Aí sim, ela vem em decorrência os acertos grupo-kármicos
E aí, aonde a gente vai fazer o quê? Se eu tenho interprisões, se eu tenho restringimentos do meu livre-arbítrio, como é que eu vou ampliar? Ignorando não vai ser. Então, eu vou precisar, primeiro, identificar quais são os elementos que restringem o meu livre-arbítrio. Quando eu identifico esses elementos, essas convívios, esses contatos, aí eu vou procurar fazer o quê? Eu vou procurar ter condutas que vão me liberar dessas interprisões. Com isso, eu vou amplificar o livre-arbítrio. Então, eu teria os acertos grupo-kármicos, e aí vem, não só no intrafísico, porque tem também o convívio multidimensional, e na intercompreensão e na autorresponsabilização evolutiva. Então, tem coisas que, por exemplo, eu ainda não tenho condições, eu não compreendo. O meu nível de cosmoética não acessa, eu não consigo compreender. Agora, nem por isso eu vou estar colocando a responsabilidade para o outro. Eu vejo que um maior amplificador que eu tenho encontrado do meu livre-arbítrio é a autorresponsabilização. Então, é isso que eu tenho buscado fazer. Eu trago para mim, para ver o que eu tenho em relação a esse, no caso, esse fator de interprisão, e vou ver o que eu posso estar fazendo para liberar. Agora, se a gente for assim mais amplo, a gente pode falar a cosmoética, né, a interassistencialidade, a gente vai estar trazendo assim a intercompreensão, aí a gente pode amplificar um pouco mais aí com a abnegação. Então, no momento em que eu deixo de ter condutas e pensando apenas no que é melhor para mim, e já consigo pensar um pouco o que seria melhor para o outro, esse, para mim, é um desafio diário, né? Aqui, Luimara. Na página 9, em trinomiologia, eu gostaria que você, na segunda linha, o trinômio livre pensar, livre sentir, livre agir. Você poderia ampliar esse trinômio aí? A nossa pensenidade, né, vem o pen, o sen e o N, que seria a relação, a expressão do N, da energia, é a ação, então é o agir. Esse trinômio, ele é como se fosse assim, ele é o completo, é a força mais ampla que eu vejo assim do livre-arbítrio, porque você começa podendo pensar sem uma interferência, sem um xenopensene, sem uma consciex interferindo, consciex no caso, seja ela patológica ou não, sem uma interferência no seu pensamento. Então, a emoção, você vai poder sentir também. E esse livre sentir, vejo que tem muita relação com a parte da definição dos autodescondicionamentos. A gente tem um condicionamento, então o nosso principal travão é o psicossoma. Então, essa condição do sentir, muitas vezes eu não consigo estar em contato com algum um colega ou diante de uma assistência mais ostensiva, porque eu não dou sustentabilidade para aquela expressão emocional do outro. Então, os meus travões, as minhas repressões ainda, o meu dicionário afetivo em desenvolvimento não permite esse livre sentir. Então, mesmo, a gente pode até usar, aqui com a liberdade do professor Valdo, projeções da consciência, onde a proximidade da monja não permitiu com que a manutenção daquele contato, daquele convívio, porque não conseguia suportar essa sensação toda. Mas você acha que o livre-arbítrio ele começa com algum dessa parte do trinômio ou não? Não, eu acho que o livre-arbítrio ele vai num crescendo para chegar nisso. Chegar aos 3. Sim, para chegar nisso. Esse seria um coroamento, né? Um coroamento quando você amplia o seu livre-arbítrio, que você pode ter essa liberdade, tanto de pensar, de sentir e de agir. Tá certo. E outra coisa, eu queria propor na tecnologia... Onde? Na tecnologia, eu gostaria de propor a técnica da reciclagem existencial e a técnica da inversão existencial. Até porque você colocou
na frase enfática, a ampliação do livre-arbítrio é a conquista gradativa das consciências empenhadas na evolução interassistencial. Sim. E as duas técnicas que talvez que apresentam essa evolução interassistencial é a reciclagem e a inversão. Talvez seria interessante colocar aí. Sim. Não, obrigada. Agradeço. Vamos aumentar as técnicas. Luimara, aqui no ar, Djalma, tudo bem? Tudo. Então, fala um pouquinho para a gente desse primeiro paradoxo aí, da paradoxologia, por favor. O paradoxo sutil da libertação sem separação entre os componentes do clã. Isso. Nós temos o verbete, que é a libertação do clã. E nesse verbete se fala do alto esforço nesse interassistencial promovido para a libertação desses grupos de convívio. Agora, se a gente pensa em evolução e em interassistência, na medida em que a minha melhora se a minha melhora e a minha evolução fosse um marco divisor de um distanciamento, nós estaríamos indo contra o princípio evolutivo do fluxo do cosmos. Então, ao mesmo tempo em que eu vou manter uma libertação dessa interprisão, eu vou ter também um crescendo do nível de cosmoética e de interassistência. Então, eu vou manter a assistência, mas eu vou desvincular a interprisão. Então, por isso que é um paradoxo, porque eu vou me libertar do que me prende a esse grupo, eu vou me libertar dos vínculos do que é patológico, mas não significa que eu vou simplesmente perder todo o contato, perder todo o convívio. Eu vou estar disponível para uma relação assistencial, para uma relação sadia. Talvez, Djalma, às vezes isso não seja possível nessa mesma existência, entende? Então, não é ser ingênuo de que isso vai ser possível nessa mesma existência. Às vezes, você vai manter essa porta aberta para quando a outra consciência estiver no seu momento de, respeitando o livre-arbítrio dela, ter interesse por outros objetivos mais evolutivos. Muito bom. Luimara, aqui. Oi. Na terceira linha, final da terceira linha da fatuística, gostaria que você comentasse um pouco sobre a minimização das influências pensênicas indesejáveis. Final da terceira linha, no item fatuística. Tá. Não, pensenologia. Uhum. Eu coloco minimização das influências pensênicas porque, dentro da minha experiência, muitas vezes, embora eu não queira, eu acabo entrando numa condição de estar tendo a influência a partir de uma expressão pessoal. Então, eu tenho essa influência externa e eu posso ou não aumentar e permitir que isso permaneça comigo, ou eu vou minimizar e procurar diminuir e cortar. Então, quando eu estou falando aqui dessa minimização, o objetivo dela refere-se a minimizar a influência patológica. Eu quero amplificar a influenciação sadia. E quero minimizar a influenciação patológica, porque nós temos as duas, né? Então, essa minimização. Luimara, aqui em cima no ato, Tânia Guimarães, página 40, não, página 10, que 40. Na exemplologia, fala um pouco desse segundo item aí que você botou, livre-arbítrio relativo, da Isca Luz. Amplia isso, por favor. Bom, se a gente pensar que, de vez em quando, a gente já está com essa possibilidade, vivenciando a escagem lúcida. Isso. Aí você está colocando
como relativo, né? Nulo relativo. Por quê? Porque a hora que eu estou vivenciando a experiência de isca lúcida, eu já tenho, primeiro lugar, conhecimento do que é isso. Então, eu já tive um livre-arbítrio, já não estou com possessão, já está num outro patamar, já não é casca grossa, e está nessa condição de isca lúcida. Se eu tiver um autoempenho interassistencial, eu vou poder fazer um encaminhamento dessa escagem lúcida, tornando isso uma assistência. Se isso reverberar demais em mim e acionar ainda condições que eu não tenha superado, de dificuldades e de trafares, da minha experiência, eu já tive caso em que inicialmente era uma escagem lúcida e aí depois eu fiquei assediada. Então, quer dizer, eu tive um livre-arbítrio relativo. Agora, como é que eu me saí com isso, depende do meu traquejo, da minha intraconsciencialidade, e muitas vezes também, sabe, eu já percebi por acomodação, de estar assistindo algum filme, tem inicialmente uma reação, percebo a questão extrafísica acontecendo, e ao invés de tomar um posicionamento, de fazer uma assistência, bancar, trabalhar as energias, me acompliciar naquela sensação. E, com isso, ficar, literalmente, aí dar margem para ficar assediada. Então, por isso que eu coloco como relativo. Tá ok, muito obrigada. Letra B. Aqui, letra B. Queria saber aqui sobre, na estrangerismologia, você coloca autoconscientização multidimensional, expressa, nemo liber est qui corpore servet. Pode explicar? Eu gostei muito desse estrangeirismo, que não é livre quem ao corpo serve. Se nós pensarmos em ressoma, em restringimento, o que acontece é que nós estamos aqui no corpo, né, no corpo físico. Sim. Esse é a nossa primeira limitação, é a nossa primeira restringimento do próprio livre-arbítrio. Enquanto consciências, nós estamos limitados a viver em um corpo físico. Então, a expressão da minha consciencialidade, mental soma, paracérebro, recuperação de cons, como isso fica? Né? Agora, olha só, a autoconscientização multidimensional. Se a gente entende, se nós nos entendemos enquanto consciências, a hora que nós estamos no restringimento do corpo físico, a gente vai ter essa limitação. E aí, nós temos também, na exemplologia, o livre-arbítrio pleno, que é o da consciência livre. Eu apresento essa possibilidade de que a consciência livre, ela já não estando mais restringida ao corpo físico, ela esteja, e aí é uma hipótese, porque eu também não sei, né, professor Valdo, aí, se ela vai estar realmente com esse livre-arbítrio pleno, a consciência livre. Então, eu apresento, dentro do meu entendimento, que parece ser isso. Ok, agora outra aqui. No livre-arbítrio, você optou não colocar o hífen? Por que motivo, assim? Bom, esse eu vou pedir o hífen para... não tem mais, não. Eu vou... Nós, na enciclopédia, não usamos o hífen, nem eu no dicionário. Agora, de vez em quando aparece. O meu mesmo aí está aparecendo, mas a gente corta isso tudo. Seria possível juntar as duas, então? Cada modelo da enciclopédia. Hoje vocês têm liberdade de tirar o hífen. Tá certo? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio de tirar o hífen do livre-arbítrio. Agora, para você, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 8, segunda linha, poderia detalhar o preço da liberdade individual na evolução consciencial? Cada consciência teria o seu preço? Não pensei assim em cada consciência. Não era essa a ideia. É a ideia do seguinte: se nós estamos falando em liberação das interprisões, significa assim que o preço dessa liberdade para evoluir é assim, o quanto eu vou ter que fazer pelos outros
para que eu fique liberada daquela interprisão ou daquela condição que eu tenho que recompor. Porque, gente, se eu estou numa condição de interprisão, não é porque eu sou boazinha, ou porque se eu hoje estou podendo recompor alguma coisa, é porque hoje a minha condição me permite olhar para trás, olhar para os lados, olhar, entendeu? Não é tão para trás assim, olhar para os lados, familiares, colegas de trabalho, colegas, e perceber que ainda existem relações aí que elas não estão sadias. Então, eu tenho que, para fazer essa desvinculação, para ampliar esse livre-arbítrio, a liberdade individual, eu vou fazer escolhas, e isso tem um preço. Então, não é que cada pessoa tem um preço, mas as nossas desamarrações têm um ônus, têm um preço, têm um custo. Do mesmo modo que teve as vantagens de ter essas conexões anteriormente. Então, se houve uma vinculação pretérita, ela estava alavancada em algumas afinidades. Então, hoje eu tenho esse saldo na minha conta. E esse saldo, se ele está deficitário, se ele está negativo, vou precisar investir e fazer assistência e retribuir. Na parafatologia, 7ª linha, pode falar sobre a equivalência entre o livre-arbítrio e a paraprocedência? Bom, a gente já comentou sobre esse item, né? Então, está chegando agora. Agora, na 8ª linha, a respeito da paraculturação. Como que funciona esse parafato? A partir da experiência no curso intermissivo, onde a gente tem o orientador evolutivo, aí que nós temos lá ampliação dessa noção de consciencialidade, tanto dos vínculos e das relações anteriores, o que foi feito, quais foram as minhas ações. E aí essa ampliação quanto ao entendimento de que isso é mais amplo, é um fluxo cósmico, tem mais coisas envolvidas. Então, eu penso que essa paraculturação são informações novas que nos são passadas através do curso intermissivo. São paraneossinapses, não são novas sinapses aqui do intrafísico. São sinapses que a gente ainda não tinha no paracérebro. E elas vão sendo adquiridas a partir desse primeiro contato no extrafísico com orientadores evolutivos. A verbetógrafa. Podemos considerar o livre-arbítrio como integrante da paradireitologia e da legislogia? Eu penso que sim, porque no momento em que o paradireito ele está nos propiciando ao mesmo tempo assumir essa condição, o livre-arbítrio eu penso que pode ser um elemento integrante. Inevitável. É integrante. Agora, outro. Em efeitologia, página 8, 8ª linha. Abordar, por favor, o efeito autorregenerador dos descondicionamentos cerceadores. Esse efeito é de uma autorrecomposição. Então, a gente vai regenerando a nossa própria forma de pensar ao nosso respeito. Porque os condicionamentos, eles são limitantes. Os condicionamentos são cerceadores. A hora que eu vou fazer o descondicionamento, e aí não dá para falar nesse descondicionamento sem deixar de mencionar a técnica, na 2ª linha, a técnica da terapia cognitivo-comportamental para o autodescondicionamento. Então, é uma técnica que auxilia para que a gente vá fazendo esse descondicionamento. Por quê? O que eu tenho percebido? Muitas vezes eu tenho uma reação e essa reação ela bate pronto. O outro fez algo e eu simplesmente reajo. Não que eu pensei antes e tive uma reflexão sobre isso, mas é simplesmente quase que um instinto. Aí eu fui ver que tem coisas que já são condicionadas. Eu entrei num ritmo de funcionar e estou funcionando assim. Agora, será que eu sei que eu funciono assim? Então, como é que eu vou saber qual é o meu modo de funcionar?
como é que eu funciono, o meu mecanismo de pensamento, de reação. Eu tenho questões que a hora que aciona de um lado, eu naturalmente tenho aquela reação, aí eu percebi que sim, e tenho trabalhado nisso. Hoje eu faço a terapia, né, cognitiva, a gente procura de tudo. Eu sou uma autopesquisadora, buscadora de técnicas para ampliar o entendimento e enfrentamento, superação. Em trinomiologia, página 9, primeira linha, poderia comentar o trinômio autodeslavagem subcerebral, autodeslavagem cerebral, autodeslavagem paracerebral. Todo verbetol que coloca esse trinômio, aí alguém pergunta alguma coisa. Isso eu acho que é a terceira vez que acontece. Terceiro verbete. Bom, essa é realmente algo que eu estou buscando, é fazer essa autodeslavagem. Isso com certeza. Eu começo pela autodeslavagem subcerebral, devido à primeira questão instintual mesmo, de uma carência afetiva sexual. Então, se eu tenho essa carência, essa demanda, eu vou precisar começar a fazer de mim mesma um reconhecimento para poder parar de ser tão subcerebral, ao invés de conseguir usar da racionalidade. A hora que está com essa subcerebralidade condicionada, você não tem como pensar diferente. É aquilo que se fala, você não vai falar de conscienciologia, não vai falar de tares para a pessoa que está com fome. Acho que esse começa um início básico. Então, a pessoa está numa condição subcerebral. Agora, a autodeslavagem cerebral, aí já entra nas questões que muitas vezes a gente tem aqui, desde a infância, te informam algo. Você vem informado na família, na escola. Então, o seu cérebro está condicionado numa forma de pensar. No Brasil, se fala em formigueiro, não se fala em tamanduá. Agora, paradoxologia, página 9, terceira linha. Poderia elucidar o paradoxo de a disciplina trazer liberdade? Por que para mim isso pega bastante? Porque eu venho de uma condição de achar que a liberdade estaria mais relacionada a poder fazer o que quer. Ou melhor, eu poder fazer o que eu quero, como eu quero. E isso eu percebi que fazer o que eu quero significa estar submissa às minhas necessidades, que ainda são primárias e egóicas na maioria das vezes, e instintuais. Então, a hora que eu entro num sistema de ter uma auto-organização e procurar fazer a autodisciplina, isso aumenta a liberdade. Então, a hora que eu tenho um processo pessoal de dificuldade com o horário, uma questão de impontualidade, isso é decorrente de uma indisciplina pessoal. E isso me restringe, porque eu tenho que sair correndo, eu tenho que deixar o outro esperando, e isso faz com que a minha liberdade esteja restringida. A gente fala na prática o seguinte: se a pessoa procede direitinho, cosmoeticamente, o livre-arbítrio dela abre. Se ela começa a errar, o livre-arbítrio começa a fechar. Vai chegar um certo ponto que vem o determinismo violento em cima dela. Aí vem acidente de percurso, marco PK, morte súbita, prematura, milhões de coisas, tudo alterado, uma outra vida com o corpo todo alterado. Tudo isso é o determinismo que ela mesma criou através do livre-arbítrio. Agora, aqui outra. Tem uma amiga que não entende o fato de termos livre-arbítrio e não podemos escolher extinguir a nossa existência. Tento explicar, mas ainda não ficou claro. Qual é a melhor forma de abordar esse assunto? Fala você, que depois eu falo também. Essa consciência deve ter um nível de conflitividade íntima bastante grande. Muito forte. Acho que me parece Tá primeiro na cara. Um diagnóstico. A gente garante. Porque se ela ainda não conseguiu compreender
as vantagens dessa experiência que a gente tem em cada ressoma e nessa vida, a experiência que eu tenho de poder, sabe, aprender, de poder reconhecer as dificuldades, de poder compartilhar, porque eu vejo que ela ainda está limitada. Certo. Você deu o resumo de tudo. O problema é o seguinte, a pessoa tem livre-arbítrio, ela faz o correto ou faz o errado. Aí depende agora do autodiscernimento que ela tem, a autocognição, a inteligência. O que é que ela entende das coisas? Então, por exemplo, ela acabar consigo mesmo, falta inteligência disso. Agora, o que falta inteligência, eu vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Esse ano acabou de sair um livro aí no Brasil terrível, chama Memórias de uma Guerra Suja. Esse aqui. Esse livro é da Top Books, sabe? Top Books. Agora, o livro é do Cláudio Guerra. Foi feito um depoimento para 2 jornalistas, Marcelo Neto e Rogério Medeiros. O cara está falando o nome dele é Guerra e a memória de uma guerra. Agora, logo no início aqui, eles falam o seguinte: Memórias de uma Guerra Suja revela os bastidores de uma parte do trabalho de destruição da esquerda brasileira durante os anos 70 e início dos 80. É o depoimento em primeira pessoa de um delegado do DOPS, que foi o principal agente de um grupo de militares fora da cadeia de comando oficial das Forças Armadas. No início, eles foram autorizados pelo governo federal a promover a matança e o aniquilamento da esquerda, o que incluiu o desaparecimento dos corpos das vítimas. Depois, esses mesmos militares começaram a se rebelar contra o comando oficial. Cláudio Guerra conta aqui o que viu e o que fez. Seu nome não está em nenhuma das listas de agentes torturadores. Ele não era torturador, era matador. Então, feitas essas pelas organizações de esquerda, porque, na verdade, ele nunca torturou ninguém. Sua missão era matar os outros. Tudo indica que hoje ele trabalha como pastor evangélico, sabe, atualmente. Aqui, está falando. Hoje é um pastor evangélico que passa boa parte das manhãs de domingo estudando hebraico e grande parte do seu tempo estudando a Bíblia. Quer dizer, ele apelou para muitas coisas. Agora, o livro é horrorível, entende? Em matéria de coisas. Agora, há umas coisas interessantes que eu só marquei aqui para mostrar. Eu vou falar o nome de artistas que colaboraram, que participaram desse povo aí, que ninguém está sabendo. Lúcio Mauro, lembra dele? Esse até apareceu nas coisas espíritas, não sei o quê. Jesse Valadão, aquele do Cafajeste. Outro, Carlos Imperial, aquele que falava sobre as lebres. Não, eu vou abater uma lebre lá na Barra da Tijuca. Lembra dos negócios dele? Agora, veja, e ainda tem mais. Sargentelli, o homem das mulatas, aquele. Está tudo falando aqui. Outro, o Boni, esse da televisão, está tudo falando aqui. O cara dá um nome a todo mundo, o que é, como é que ele participou, de que modo que foi. Muitos participaram olhando o que era. Ele fala até aqui assim do Jesse Valadão, até engraçado o que ele está falando. Outro que frequentava muito o Angudo Gomes, que é onde que eles decidiam as coisas, era o Jesse Valadão, que se tornou evangélico no fim da vida. Todos eles têm, no fim, se tornam evangélicos para saudades de... Ele saía em operações com a gente, gostava de ir e de ver. Quer dizer, os caras matar os outros. Nunca em ações políticas, não deixariam também, mas em missões contra bandidos comuns, feitas pela Escuderie Lecoq. Lembra da Escuderie Lecoq? Matou gente que não foi fácil. Ele gostava de ver a execução de bandidos, e Mariel Mariscot o levava. Agora ele fala, Carlos Imperial, era outro que frequentava muito o local. E fala tudo os detalhes daí da coisa. Agora, gente, esse livro é terrível em matéria das, vamos dizer, os fatos que eles contam na época, como é que era. Depois eles falam que no Brasil ainda tinha inocente, né? Isso aqui é terrível.
A verdadeira carnificina, tipo Gestapo, tipo nazista, do mesmo jeito. Agora, ele explica isso tudo com detalhes. E o cara ainda está vivo ainda. Vocês querem ser uma pulga no corpo dele? Isso, e a gente está falando de baratrosfera, veja só. Coisa tudo pensada. Você há de ver, tem todos os nomes do povo, tudo aqui. Tem documento aqui no fim, mostrando tudo. Esse livro é terrível. Matéria do negócio. Não é Professor. Professor. Pois é. Ele falou do Wilson Semanal, não, né? De quem? O Wilson Semanal. Não, esse aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Ele denunciava todos os colegas dele, né? Todos os artistas do Brasil. Luimara. Eu queria confirmar. Simonal. Mas ele era ingênuo. Simonal era ingênuo. Eu acho que ele era bobão. Eu vi uma Esses aqui não, eram vivos. Esses eram... O Carlos Imperial era o cara que tinha 500 namoradas. Queriam ver matar os outros. É gente viva. Financiava, era um deles. Está falando tudo aí, com detalhes, como é que era. Fala do Goberi, do povo todo da época. Quem é que mandava, quem não mandava. Por isso que eu falo para vocês, aquele meu amigo que fugia desse povo, ele estava certo. O velhinho lá. Professor. Psicólogo, que veio da Bélgica. Ele estava certíssimo. Ele tinha medo demais disso aí. Eu queria perguntar, por exemplo, assim, é? O senhor estava falando sobre o belicismo, né? Tem diferença da parafisiologia de uma pessoa ou de uma consciência que é bélica militar ou bélica religiosa? Não. Na minha terra, o que manda é a ação. É a ação. Agora, o resto tudo, ó, você põe aspas, que é bonitinho, é aparência. Tudo é forma. Quer ver o conteúdo. O conteúdo é a ação da pessoa. Qual a intenção dela? Por que ela fez aquilo? É isso que ela tem que responder. Agora, a interpretação grupo kármica entra justamente aí. Professor. Não é fácil. Agora, ó, entrou em revolução. Professor, Sim. o senhor pode repetir o nome do livro? Eu vou tentar ler, isso vai ser broca para mim. Não, você vai conseguir. Para mim, não. Isso aí você vai conhecer todo mundo aqui. Não, aqui é a sua família. Não, mas não é a sua cara, hein? Não é a sua cara, não. Você é boa. Olha aqui, Memórias de uma Guerra Suja. O nome é Cláudio Guerra. É só lembrar, Guerra. O depoimento é Marcelo Neto e Rogério Medeiros, que eles receberam o depoimento do homem. Eles trabalharam alguns meses com o cara. Top Books, 2012, foi publicado agora, recentemente. Agora, o depoimento do Cláudio Guerra para esses dois jornalistas. O Ivo, você sabe, o Ivo é valente. Pois é. Você sabe quem é o Ivo. Ele é que lê esses livros e passa para mim tudo anotado. Pois é, eu já leio a anotação, então é muito fácil. Calma. O Ivo é mais valente do que eu. O nome dele é Ivo Valente. Professor, o Simonal todo mundo sabia. Não, mas esse aí é escancarava. fichinha. Mas o Carlos Imperial, tá ele criou uma série de líderes, a Jovem Guarda toda, quer dizer, Roberto, Erasmo, quer dizer, essa turma toda. Eu vou, eu não sei se eu vou aguentar, mas aqui, vou tentar ler. Vale a pena ver os detalhes do povo que entrou nisso. Não, é minha cabeça. O negócio é sério. Esse livro é terrível. Vocês agora podem falar assim, será que isso tudo que ele falou é verdade? Tem muita coisa aqui que tem depoimento, que tem indicações, tem algumas provas da situação, tem uma série de documentos aí no fim. O negócio é estudar. Agora, que muita coisa que ele falou aqui é da coisa que eu sabia da época, é mais ou menos. O negócio não é fácil. Eu, por exemplo, não entrei em nada disso. E tratando dos outros, fazendo a força danada, ajudando do ponto de vista médico, não era fácil. Esse escritor, de guerra, infelizmente, aqui, ele é de... Infelizmente, ele é lá do Espírito Santo. Ele é do Espírito Santo. Olha aqui, o Camilo Cola, ele está metendo o pau aqui no Camilo Cola com a coisa toda da sujeirada do Camilo Cola. Sim, então a gente sabe que quem é o Camilo tem Cola. todo um processo. Lá, o negócio grandão lá de vocês. Com certeza. Ele é deputado por interesse dele, né? Lógico. Esse Cláudio Guerra, ele também, não só na época da ditadura, mas o jogo de bicho, ele mandava matar os líderes para ficar com a banda. Ele dá uma geral sobre o jogo de bicho. Aqui, ó. Ele dá uma geral sobre todo mundo, como é que é, de que modo que é. Outra coisa,
Ele não trabalhava só em Vitória, não. Ele trabalhava em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele era tipo delegado mesmo e mandava por tudo quanto era lado. Ele era um matador oficial. Durante um período, ele matou todo mundo que eles mandavam. Por exemplo, teve alguns que eles mandaram matar que não conseguiam. Por exemplo, o Brizola foi um. Ele está falando aí. Que ele estava tudo. Viu onde é que o Brizola entrava, que hora que ele saía, o horário que era, mas não chegou a matar. Tem alguns que clefou. Fleury está falando tudo dele aí, conheceu tudo. Tinha também um cara que era Vieira. Você viu falar que tinha um Vieira? Esse não é parente meu, não. Quero se conhecer dele. Tem nada a ver comigo. Mas tinha um cara Vieira que era dos piores que havia. Eles falam o nome tudo aqui. Esse livro é o que expõe mais essa situação mais clara que eu já vi até agora. Agora, todo mundo não queria que voltasse a redemocratização no Brasil. Então, eles matavam todo mundo. Todo mundo que pensava nisso, eles davam um jeito. O negócio era redemocratizar. A dificuldade foi essa. Agora, por exemplo, aí eu não vi ele falando nada da presidente, não. Pelo menos eu não vi nada. Não tem nada marcado. Professor. Agora, fala da revista Cruzeiro, lá daquele nosso amigo Balgarta, que o negócio era dureza, que mandaram matar o cara, que negócio. Agora, ó, um dia eu falei aqui, que eles me perguntaram o que eu achava do Juscelino e do Jangular. Eu falei assim, eles foram mortos, de propósito, mandaram matar os dois. O povo falou assim, não é possível. Leiam esse livro, vocês vão ver que a morte do Juscelino e do Jangular é fichinha perante isso que esse povo fazia. O Carlos Lacerda também, né, professor? Carlos Lacerda, tudo foi matado. Tudo morte matada. Morte matada, é assassínio. Está tudo aí. É só ler esse livro que a pessoa vai ver como é que é. Eles iam se unir, né, contra a candidatura, aí mandaram matar os três. A tríplice aliança, né? Lacerda, aqui ele fala uma porção deles aí, como é que é. Eles explicam uma série de coisas dos bastidores. Agora, fala os hotéis onde eles reuniam. Entende? Na ocasião tinha coisa que eu vi falar mesmo, mas a gente não sabia. Agora não, eles estão falando bem claro como é que era. A gente sabia que na década de 70, por exemplo, desse Cláudio Guerra, e que o senhor conhece o Espírito Santo, indo de Vila Velha para Guarapari, tem um lugar que chama Barra do Jucu, e na época era assim, totalmente deserto, né? Hoje está tudo aberto. Era ali que era desova. Ele explica uma opção de coisa no Espírito Santo aqui. O livro é brabo. Oi, Mara. Aqui no B, aqui em cima. Agora, ó, só um parênteses. Eu estou falando nesse livro porque é do livre-arbítrio. Esse povo participou disso com o livre-arbítrio deles. Sim. Eu estou falando que está de acordo com aquilo que nós estamos estudando aqui hoje. Então, é preciso a pessoa escolher o que ela vai fazer. O livre-arbítrio é a liberdade de manifestação, de ação, de conduta etológica. A etologia, que é o estudo do comportamento da pessoa, depende dela. O livre-arbítrio é isso. Esse povo tudo tem culpa do cartório, foram participar, o problema é deles. Como é que eu, você, o outro, ela, ele, não participaram? Entende? Sim, sim. Vamos pensar nisso. Você perdoa aí o mau jeito. Obrigado. Não tem problema. Como é que é? Fala aí, ó. Quando está participando, acha que está certíssimo. Ah, não, acha que é a redenção. Está fazendo a vitória para o cosmos. 19 anos, 20 a pessoa é santa. Ela acha que é o tal, não há dúvida. E aí, isso aí falando, irrita, me faz um mal danado. Pois é. Agora, o processo precisa de falar agora essa verdade para essas novas gerações ficarem acesas, acordadas, despertas, vivas, lúcidas. Agora, eu penso que isso pega porque a gente reconhece como a colega falou, a imaturidade da ação que foi realizada. E a gente, ainda nesse caso, tem um sofrimento, porque hoje, se apresentasse a possibilidade, eu não faria. Só que, olhando para o meu passado, nessa existência, eu fiz. Eu cometi, fiz ações anticosmoéticas, prejudiquei, e, nesse momento, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Porque se entrar só nessa postura, colega, de ficar incomodada,
revoltada, irritada, a gente entra no processo de autoassédio, autoculpa, e isso não vai promover nenhum benefício. Nem agora aqui, partindo da situação onde a consciência é conhecida no passado, sofre hoje as consequências do seu legado, exemplo, os livros publicados, é possível que essa consciência sofra desgaste energético nesta vida? Quais são os principais sintomas dessa influência energética? Como lidar com isso? O processo todo de passado. Se a pessoa escreveu coisa errada, ela tem assediador hoje. Eu vou tem um monte de assediador que vem em cima da pessoa devido ao processo. Porque aquele livro, às vezes, desencaminhou a pessoa. Agora, por exemplo, um livro igual esse, mostrando essa sujeirada toda, eu não sei se o nível dele está mais a favor do que contra. Porque, por causa do modo de escrever, o depoimento foi feito para outra pessoa que escreveu. Isso aí... Ele mostrou arrependimento? Eu acho que todo mundo envolveu nessa, se envolveu. Ele mostrou algum arrependimento sincero que o senhor percebesse? Eu não vi nada disso, não. Ele está falando tudo, eu era o matador, eu matei. Ele fala várias vezes no livro. Ele banca... Gente, ele banca tudo. Aquilo, eu acho que ainda tem ainda um certo troféu, orgulho, êxito, uma conquista, sei lá o quê, qualquer nome desse de doido, né? Agora aqui, para você. Vocês perdoam só um minutinho, segura aí o microfone, tá certo? Mas o caso é o seguinte, em numerologia, página 9, primeira linha. Pode comentar a pseudo-inexistência do livre-arbítrio? Muito é discutido sobre a questão do livre-arbítrio, se ele existe ou não. Inclusive a neurociência... Isso é o chamado negocinho. A pessoa que fala isso quer fazer um negocinho para melhorar a situação dela. Agora, mais recentemente, a neurociência ela realizou experimentos e tem a matéria publicada, o experimento é de 2008, de lá para cá está reverberando, e inclusive nessa última super interessante tem mencionado em que o livre-arbítrio, pelo experimento, ele não existe, porque seria antes mesmo de tomar, da informação vir para o nível consciente, o cérebro teria tomado essa decisão e já acionaria as ações do nível motor. Então, há um entendimento de que nós seríamos como computadores de carne. A hora que a gente pega e aplica o paradigma consciencial, cai por terra essa inexistência do livre-arbítrio. Então, porque se pensar que existe, antes, inclusive, do cérebro, um paracérebro atuante, um mental soma e uma consciência, fica plenamente justificável e compreensível que, antes mesmo do cérebro físico ter essa reação, essa clareza da informação, a consciência já tem a informação do que vai ser realizado. Então, é uma pseudo-inexistência, porque ainda se tenta negar que nós tenhamos livre-arbítrio. Eu compreendo, sim, que o livre-arbítrio ele pode sofrer restringimentos máximos, inclusive que é o caso da transmigração, que é o primeiro na exemplologia, que seria o livre-arbítrio nulo. Então, mas inexistente já é uma falácia. Interaciologia, terceira linha. Pode ampliar a interação homeostática das correções dos enganos? É uma cadeia. Na medida em que eu começo a corrigir, a retificar um engano, um erro, isso é positivo, é saudável, é homeostático. Então, os meus enganos, eu vou começando a corrigir, a fazer as recomposições graduais, gradativas, e fica uma corrente, uma interação entre as correções, porque eu vou gradualmente corrigindo um, outro, na medida em que o nível de cosmoética vai dando uma melhoradinha, vou corrigindo os enganos. Em paradoxologia, primeira linha, pode comentar o paradoxo sutil da libertação sem separação entre os componentes do clã? Bom, a gente já comentou, mas o que a gente pode estar dizendo é que na evolução ninguém perde ninguém. Então, nós vamos estar
ao mesmo tempo, libertos da interprisão, mas mantendo a relação de convívio, ou pelo menos, se não é de convívio, uma relação de afinidade para uma assistência futura. Para a verbetógrafa, o livre-arbítrio, como condição da liberdade de escolha, pode ser entendido como mecanismo de controle da autonomia da vontade e da consciência? Caso positivo, não se estaria cerceando o para-direito de livre escolha da consciência? O livre-arbítrio não seria uma para-lei autoimposta pela consciência e que tende a desaparecer na medida que se evolui? Não, ele tende a aumentar. Parece que eu concordo com a primeira parte, da primeira parte, em que ele seria... mecanismo de controle da autonomia da vontade da Isso, consciência. sim, me parece sim, que o livre-arbítrio ele está relacionado, inclusive isso está no segundo item aqui, na segunda linha, a aprendizagem da autogestão interdependente e o autogoverno holossomático. Então, quer dizer que sim, você vai governar a sua vontade, você vai poder fazer uma autodeterminação, autodeliberação da sua intenção. Agora, isso não estaria contra o para-direito, estaria em favor do para-direito. Faz favor. Luimar, aqui no B, aqui em cima. Na verdade, então, tudo isso relacionado com o que você falou agora, ali no Megapensenologia, aí tem 4 megapenseres. Reconciliações geram liberações. Aí lá na argumentologia, a 6ª fase, liberação. A opção pela assistência ao ex-grupo interprisional. O que seria isso? A partir da experiência autorrecicladora. O que seria... O ex-grupo interprisional. Seria aquele grupo no qual a gente teve um convívio anterior e era, na época, como foi colocado, a colega trouxe ali até uma indignação atual de lembrar que nessa existência ela teve condutas que hoje ela não ia repetir, mas ao olhar para trás, você vê que você gerou interprisões, porque as interprisões são embasadas nas nossas relações anticosmoéticas. Então, a hora que eu tenho manifestação e ação anticosmoética junto com outro, eu estou criando uma relação de interprisão. Então, se hoje eu consigo ter maior entendimento, maior maturidade, e entra naquele contexto do paradoxo, eu vou olhar para esse grupo do qual eu tive uma interprisão maior, ele vai ser um ex-grupo interprisional, porque antes eu estava na interprisão e hoje eu já estou no movimento de liberação. E aí, sim, a opção, ela vem pela assistência. E bem diferente do número 3, que é o que eu tentei... O distanciamento. Eu tentei bem fazer isso, uma tentativa equivocada de dissociação do grupo karma, a partir da negação das semelhanças, porque eu não queria pertencer, eu não queria ser assim, eu me afastei, eu tive distanciamento e uma negação porque eu queria, de fato, ser diferente. Mas aí, com muita autoconscienciometria e muito consincobaia lá com os nossos colegas aqui da Conscius, eu fui aceitando essa condição da minha realidade. Então, o meu autorrealismo, para perceber que vários trafares ainda têm relação com aquele grupo interprisional. E o fato de querer ser diferente apenas não resolve. Então, precisa, de fato, começar a fazer reciclagem íntima, reciclagem externa, recim, ressex, para fazer mudança. Aí, sim, eu vou poder olhar para esse grupo e ter um fôlego íntimo para fazer assistência, ao invés de ficar só no rechaço, porque se a gente está aqui para interassistir, isso eu demorei alguns anos na Conscienciologia, eu não entendia para que essa tal de interassistência. Não, evolução eu entendi plenamente, me agradei demais para a autoevolução. Mas essa interassistência foram alguns anos até aquilo fazer sentido para mim, eu digeri essa questão
de entrar a necessidade do outro, né? Então é isso. Você, na bibliografia aqui, colocou o Schopenhauer, o livre-arbítrio. Você gostou do livro dele? Como é que é? É complexo. Ele escreve para chegar no final e concluir que não é bem assim, que o livre-arbítrio é uma hipótese. Então, eu achei que... Esse cara era pessimista e piradão. No início... Mas, olha, tem o busto dele aí, tá? Ele... Fala devagar que eu estou te escutando, hein? Fala devagar que eu estou te escutando ali. Tem ele ali fora. Eu achei que na parte inicial, as primeiras páginas que eu mencionei, ele deu uma arranhadinha assim no paradigma consciencial. Tem umas coisas incoerentes. Uma arranhadinha. E aí negócio depois... bravo. Eu já trouxe aqui, há muitos anos que a gente conversava aí sobre Schopenhauer, né? Você sabe. Tem coisa incoerente no que ele escreveu. Processo de leitura, por exemplo, dele, cada bobagem desse tamanho. Ele termina o livro mencionando que ele espera ter correspondido à Academia Real. Ele tem uma coisa boa, ele incentivou os outros a estudar, principalmente filosofia. Isso aí foi bom nele. É o ponto positivo dele. E ele ousou, né, professor? Mas agora aqui, por isso que eu estou perguntando se você gostou do livro, porque ele é... Relativamente. Piradão em algumas coisas, né? Agora aqui, professor, a regressão de vidas passadas pode me ajudar a solucionar dificuldade de relacionamento? Olha, se você tem regressão mais positiva das coisas e isso não afetou o seu sistema nervoso, tudo bem. Porque às vezes tem regressão que eles fazem por aí que é hipnose. Isso pode piorar a pessoa, porque de hipnose nós já estamos saturados, a vida já tem demais. Agora, se a pessoa consegue, através da regressão, ter retrocognição positiva das coisas, só pode ajudar tudo. Porque ela vai começar a entender mais o povo que ela tem em torno dela, o entorno, os adventícios, os colegas de evolução, aquilo que eu chamo compassageiros de destino. Então, isso pode ajudar. Mas eu diria, professor, que ela não precisa ter terapia de vida passada para melhorar a relação. É só ela começar a estudar. Isso. Se estudar, por exemplo, tão longe. na enciclopédia da Conscienciologia já tem muitas dicas e técnicas a pessoa chegar lá. É fácil para a pessoa ir. Não é tão difícil assim, não. Primara, aqui. Eu estava vendo o seu verbete, eu vi uma condição que eu achei que é importante, que é o processo de centragem que a gente precisa no processo da decisão, né? De usar o livre-arbítrio. Então, eu vi aquela teoria do Locke externo, sabe? Teoria do Locke interno, Locke externo. Eu pensei que, de repente, poderia ser um elemento que poderia contribuir no sentido de dar esse apoio para você. Que eu vejo que, muitas vezes, a gente erra no processo de fazer escolhas quando a gente olha para fora, né? Quando você começa a fazer esse movimento de centragem, acho que isso ajuda no sentido de você começar a assumir mais responsabilidades. Como é que você vê isso? Você sugere que seja como teoria? Tem a teoria do Locke, né? Que é o Locke interno e o Locke externo. A pessoa que está focada para fora, que pede opinião para os outros, que ainda não centralizou nela mesma a responsabilidade de escolher. Ela ainda não está madura, não se dá conta disso. Então, ela fica perguntando. Eu vejo que é importante, sim, essa autocentragem. Agora, a gente não pode perder de vista o externo, porque é a partir do olhar do outro, da heterocrítica construtiva, que eu vou poder enxergar os pontos cegos. Aquilo que sozinha eu não identifico, porque eu estou nos meus autocondicionamentos, nos meus loopings. Então, eu posso me fechar num Locke interno e entrar em monoideísmo, em autismo, e isso não vai ser positivo. Então, eu acho que eu não diria nem um extremo, nem outro. Então, é importante esse equilíbrio. Você acha, eu estava pensando até como uma sugestão de você colocar, de repente, uma proposta de encaixar na teoria do Locke como sendo uma coisa para você, justamente, como é um tema neutro, você saber mediar essa relação do interno com o externo, né? Sim, então entraria na teoria. Do que o outro diz e daquilo que eu percebo que é o melhor. Não sei se é pertinente isso. Agora, Marília, aí nós temos que tomar um cuidado. O que o outro diz e o que eu percebo que é o melhor. E se essa minha autopercepção estiver viciada? E se o que o outro diz realmente procede?
Então, foi através de uma... Então, nessa relação eu com o outro. Foi a partir de uma acariação que eu tive em junho do ano passado, que não foi uma acariação, na verdade, foi uma atividade de glasnost, atividade chamada glasnost, na Conscius, aonde foi esse olhar externo, esse feedback, essa colocação, que eu entrei num processo de dissonância, porque, para mim, o que estava sendo colocado não fazia sentido, não tinha nenhuma razão. Eu falei, gente, não é com esse grupo, isso aqui está fora da realidade, não me encontrei. Aí, com essa questão, esse fiozinho de autocentragem, entende? Aí, essa conexão assim, com o amparo, essa busca, foi aonde eu percebi. Mas, para aí, se tem tantos olhares externos, se tem tanta gente pensando e vendo diferente, eu me dei o benefício da dúvida. Será que eu não estou equivocada? E foi aí que o amparo pôde me acessar, e a minha recém mais profunda eu iniciei agora, em junho do ano passado. Então, eu venho trabalhando com reciclagem, com autoconscienciometria há bastante tempo, mas se falar assim, o cerne da questão, tem aí poucos meses que eu estou enfrentando. Luimara, em Principiologia, eu não sei se você já respondeu, porque eu cheguei um pouco atrasada, mas em Principiologia você fala do princípio da invedabilidade externa, da liberdade interior. Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? É a ideia de que a gente não vai ser vedado. O externo não veda a minha possibilidade íntima. Então, eu posso pensar, independente do que o outro tenha. Então, a pessoa ela pode estar presa, ela pode estar em uma cadeia, né? Ela pode estar em um convento, ela pode estar em qualquer situação mais restringidora, ela pode estar sob tortura, que o pensamento dela é responsabilidade e possibilidade única, né, de manifestação dela. Entendi, muito obrigada. Aqui no ar. Sim. Página 8, parafatologia, quarta linha, de cima para baixo. As reciclagens necessárias para o desapego consciencial em relação às consciências afins. A ideia é a seguinte, as consciências afins. Era trabalhar no foco a consciência, já que antecede uma relação com a consciência, precede vamos dizer, agora no físico. Então, a ideia seria colocar esse consciência e trabalhando o binômio afinidade e desapego. Certo. Tá, Okay. eu concordo, sim, que tem que trabalhar com o desapego emocional das consciências também. Agora, nesse caso, devido à estrutura dos verbetes, por estar na parafatologia, a relação, nesse item, ela precisa ficar relacionada às consciências. Sim, mas a ideia seria colocar, ou talvez na fatologia, ou na pensionologia, talvez se entrasse aí, nesse caso. Seria uma ideia. Sim, seria a questão... Sim. Certo. Okay. Você sugere inserir na fatologia? Sim, sim. Ok. Ok, obrigado. Luimara? Sim. Aqui no D. Tudo bem? Diga, Janete. Luimara, eu gostaria de fazer uma sugestão e uma questão que eu tenho aqui. Na página 8, em laboratoriologia, eu gostaria de te sugerir um 10º laboratório. Você colocou 9 aqui. O laboratório do curso intermissivo. Porque você coloca lá na parafatologia, na 6ª linha, de baixo para cima, ou na 7ª, de cima para baixo. Você coloca o upgrade do curso do livre-arbítrio decorrente do curso intermissivo. Aí o pessoal vai visitar o curso intermissivo, o laboratório do curso intermissivo, no campus do IPC, em Saquarema, na região dos Lagos. Podemos incluir, sim. Pode? Podemos Pode ser? incluir, sim. Podemos. Que é o único do planeta, né? Vocês todos aqui devem saber. Tá certo. Não. Agora, olha só, eu quero... Vamos reconhecer a ignorância. Não sabia. Obrigada. Tá certo. E eu gostaria de também perguntar para você, pedir para você ampliar aqui na página 10, na culturologia, a cultura da liberdade útil e a relação com o CPC. A relação com o CPC... Tem uma relação com o CPC? Eu acho que nós podemos
Nós podemos fazer relação de tudo com o nosso com CPC. Né? Nós podemos fazer, sim. No caso, a liberdade útil, o quanto eu vou considerar para o meu CPC cláusulas que venham de encontro de utilizar essa possibilidade que a gente tem mais ampla de manifestação em prol de um aprimoramento do nível de cosmoética pessoal. Eu acho que, nesse sentido, ao invés de ter a liberdade ociosa, a gente passa para a liberdade útil. Porque na mitologia você coloca também o mito da liberdade absoluta. Então, seria assim um contraponto para fazer uma reflexão, né? Eu acho que, nesse sentido, que a gente não vai ter uma liberdade absoluta em termos que, se nós estamos em um maximecanismo, em um fluxo, e existem muitas consciências, um nível mais evoluído e que acessam informações, e esse contexto, a gente vai estar inserido, a gente vai poder, pela nossa autonomia, nosso livre-arbítrio maior, a hora que você chega num livre-arbítrio maior, você fala assim, na sua escolha, o que você quer? Aí você fala assim, como diz o professor Valdo, para onde que eu preciso ir? Então, você usa a maior liberdade que você tem para se inserir no fluxo, ao invés de você realmente tomar uma decisão por ter uma visão ainda limitada. Professor Valdo, Sim. Aqui no A, Tânia Guimarães, no dicionário de argumento, na primeira página aqui, na maioriologia, você pode dizer por que o senhor colocou o item 10, moda retrô? Escuta, o que nós estamos falando aqui é da análise da autoconsciência ou metodologia. Agora, aqui nós falamos 21 razões características do perfil da consciência ainda sob o domínio estagnador da própria etnia. Ela está presa ao processo da genética dela, ou do animal biológico humano, participante da maioria absoluta dos componentes da humanidade. A moda retrô está nessa. Moda retrô quer dizer aquela pessoa que ela está presa no apriorismo de alguns processos do passado toda dela, cheia de renda, bonitinha. Está aqui dentro. Por exemplo, livro sagrado. Livro sagrado para nós hoje é moda retrô. Não, livro sagrado, ok, mas a moda retrô, isso me chamou a atenção. Pois é, mas a moda porque o senhor está dizendo porque gosta dessa roupa antiga, não é só com bordados, isso. com renda. A turma do feudalismo que quer agora fazer o revivalismo do castelo, das armaduras. Isso tudo é moda retrô. Então a moda... então abrange... Moda retrô é tudo aquilo que já está ultrapassado, que a pessoa volta para fazer exumação. Ela vai desenterrar os cadáveres que já passaram. É isso. Moda retrô é isso. Exumação cadavérica dos cadáveres, dos usos e costumes e tradições, religiões e etc. tal. Olha bem, olha o que eu falo. Arte. Sim, eu vi. A arte está cheia disso. Então, eu achei que esse item estava muito distoante dos outros. Não, porque eu tinha entendido que era só gostar da roupa eu não acho que com renda. Para mim, tudo é casca-grossismo. Está aqui também, casca-grossismo. Autofossilização. Então, também é a mesma coisa para mim. Entende? Mas então, passadologia, primatologia. Essa sim, ainda é macaqueando, né? Ainda está lá. Está macaqueando. Sim. Chama macaquear. Imitar as coisas. Primatologia. Mas então, olha, moda retrô só de passado aqui tem um monte, hein? Primatologia, passadologia, autofossilização. Esse é o máximo. Esse foi mais fundo ainda. Né? O processo da dogmatologia. Nós vamos falar em dogmática nessa época. A própria religião está fazendo uma força danada para se sustentar, para dos dogmas. Lavagem subcerebral, que ela defendeu aí várias vezes, explicando como é que era.
Livro sagrado, você quer coisa mais besta no século XXI, uma pessoa ter um livro sagrado? Existem 8 livros no mundo. São 8. Não é só a Bíblia, não. São 8. Então, mais de 8 livros sagrados, né? Tem muito mais. Tem uma biblioteca enorme, são milhares de volumes. Não, mas tudo é sagrado para muita gente, depende de quem é. Agora, os livros sagrados básicos são 5, são os Pentateuco, é o Pentateuco, são 5 livros. E outra coisa, no Espiritismo também eles fizeram 5 livros sagrados, são os 5 livros do Allan Kardec, básicos. Então tem 5 dos judeus que fizeram a Bíblia e que depois vieram os católicos, os islâmicos, esse povo tudo é descendente dos judeus. O Bhagavad Gita é um livro sagrado também. O J. Cristo era judeu. Sim, eu sei. Pois é. Eu li sobre isso. Então o modo retrô me chamou a atenção, por isso que eu estou perguntando para esclarecer. Eu acho que está tudo bonitinho e acertado, sim. Está tudo dentro do mesmo bloco. Farinha do mesmo saco. Tudo aí. Tá, muito obrigada. Letra B aqui. Verbetógrafa. Aqui no seu verbete você cita o conscienciograma. Você pode ampliar a relação com esse seu tema? Como você aplicou o conscienciograma? Como é que foi tudo isso? Bom, conscienciograma para mim ele é o instrumento para o autodescondicionamento, onde o conscienciograma eu aplico desde 2001, quando eu conheci o trabalho já no Colégio Invisível, né, na fundação do Colégio Invisível da Conscienciometria. E por ser um livro que ele são 2.000 perguntas, são 2.000 questões que você, ao final, que você responde pela primeira vez, pode ter certeza que você se autoquestionou pelo menos umas 10.000 vezes, porque cada uma tem subitens e, às vezes, perguntas compostas. Então, esse nível de autoquestionamento, ele faz você pensar em coisas que você ainda não tinha pensado. Você levanta possibilidades, questões, e muitas delas você não tem resposta, porque você não tem parâmetro daquilo. Outras, a gente está incorrendo em vícios, em problemas que a gente não se deu conta. Então, aquilo ele começam a ser... Então, tem muitas questões no conscienciograma que elas nos dão uma margem de começar a questionar algo e uma possibilidade de vir a fazer uma mudança. Então, o conscienciograma eu tenho aplicado. No caso, o que está mencionado, as folhas que estão mencionadas, são a do livre-arbítrio e do maxi-livre-arbítrio. Então, são duas folhas de avaliação do conscienciograma, fazendo um total de 40 questões. E eu não poderia deixar de convidar, né, professor Valdo, aproveitando aqui, para a nossa primeira jornada de conscienciometrologia, que nós vamos ter de 6 a 8 de julho. Então, enquanto conscienciômetra, há uma década, professor, uma década. Daqui um mês. Pois é. Então, eu gostaria de convidar a todos que têm interesse em ampliar esse entendimento sobre a autoconscienciometria e a heteroconscienciometria, porque nós na jornada vamos ter mais de várias colocações. Isso aí já é o refinamento do conscienciograma. Isso que ela está falando. Daqui um mês, vale a pena ver. Até aproveitando aí também, o professor Valdo trouxe aí o verbete dele com esse tema, o que mais de dicas podem dar para desdramatizar essa aplicação do conscienciograma? Hoje coincidiu porque o processo todo diz respeito para direito. E conscienciograma só tem, né, que vê uma coisa com outra. Bom, a dica... Tanto que aqui fala, tem livre-arbítrio. Na listagem aqui, livre-arbítrio é o número 15 aí da minoriologia. Você perguntou a dica para desdramatizar... Desdramatizar essa condição da aplicação do conscienciograma, né? Por ter perguntas que muitas pessoas veem muito complexas por causa dos termos, às vezes, 2.000 perguntas, acho que não vai dar conta de responder tudo. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa, acho que o primeiro passo é a gente desdramatizar a nossa realidade. Porque um grande obstáculo que eu vejo é que, como a gente tem uma autoimagem formada, a gente pensa algo sobre si próprio, a hora que a gente vai se deparar com um instrumento que não é ninguém, mas é você mesmo,
desconstruindo aquele autoidealismo, sabe, as ilusões, os autoenganos. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ter uma autodesdramatização de buscar se reconhecer como se é. Porque a hora que eu paro de me iludir, eu vou colocar o pé firme no chão para conseguir fazer um soerguimento, para conseguir fazer as reciclagens e ter um crescimento. Então, esse seria o primeiro movimento. O outro o conscienciograma, realmente, ele tem perguntas que é com dicionário do lado, que a gente vai trabalhar sempre. Você trabalha com o dicionário aberto, o eletrônico, senão também demora demais. E aí a gente vai tendo assim um entendimento de questões. Tem questões que a gente não entende, porque o nosso nível de falta de sinapse, ele realmente não dá. Eu estou entendendo todas as palavras que estão aqui, mas eu não tenho vivência sobre isso. Então, a minha nota vai ser um 0. Mas esse 0, ele é um prescritivo. Ele não é uma reprovação. Então, eu começo a desdramatizar nesse sentido. Eu vou começar a olhar o instrumento enquanto um apoio, enquanto uma ferramenta. O conscienciograma, ele não apresenta juízo de valor. Ele te informa, ele te questiona. Quem faz o juízo de valor e se cobra, e se culpa, e se pune, somos nós. Então, o instrumento, ele é também, assim como o verbete, ele é neutro. Né? E, na verdade, eu poderia dizer assim que o instrumento, a tendência dele é puxar para o nosso homeostático, porque é o autoconhecimento. Né? Luimara, aqui na letra D. Você comentou agora, se surpreendeu com seus 10 anos de conscienciometria, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco mais o seu Labicon, as suas autorreciclagens, e desse um exemplo do que você percebeu de aumento do seu nível de livre-arbítrio a partir desses 10 anos de estudo teático do conscienciograma. Você poderia trazer, assim, tentar lembrar, puxar um exemplo prático dessa expansão do seu livre-arbítrio na sua manifestação, para compartilhar com a gente? Bom, inicialmente eu trabalhava muito com o conscienciograma, mas muito fechada em mim. É aquilo que eu comentei antes. Então, eu chegava às minhas conclusões, chegava o levantamento de informações. Eu lembro que uma vez eu cheguei com o professor Valdo, uma lista de trafares lá no Holociclo, tinha 287 trafares. E eu cheguei assim, professor Valdo, eu não vejo fim nisso aqui. Chega uma hora que eu vou conseguir, que isso acaba, que eu consigo ir para algum outro lugar. E aí o professor Valdo falou, não, você está no caminho certo, segue em frente, tem uma hora que você... É como se fosse assim, chega no fundo do poço, seria que é aquela coisa assim, que você coloca o pé, sabe? E para de se sentir até milindrada ou mal com as condições deficitárias. Então, eu passei assim, a trabalhar com blocos. Então, são blocos de trafares, porque eles são comuns. E eles têm raízes comuns. E aí a gente vai começar a aproximar da raiz temperamental. Então, tem alguma coisa muito em comum, que são os pilares daquelas vicissitudes. Então, assim, isso foi me ajudando, me deu uma calmia. Né? Então, tem fim, tem luz no fim desse túnel. Mas o maior crescimento que eu tive foi a hora que eu parei de me defender perante as heteroconscienciometrias, perante as heterocríticas. Então, quando que eu comentei que o impacto maior... Você começou a admitir mais a crítica dos outros, as coisas aliviaram. Sim. Agora, quantos anos você demorou para chegar nisso? Foi o ano passado, em junho, que eu levei um esbregue maior, positivamente falando, que a coisa foi para um nível onde eu cheguei mais... de aspecto substancial. Antes eu estava muito superficial no que eu estava vendo. Agora, hoje você também já analisou quantas pessoas através do conscienciograma? Você já viu muita gente, não já? Muita, não tem noção. Você não tem a noção de quantas? Não. São dezenas de pessoas, né? Professor, centenas. Centenas? É porque
Esse trabalho, aí, então, ele faz... Nós temos 5 turmas regulares de conscienciometria. Só você passou quantas vezes lá? Então, eu não diria... e aí tem as itinerâncias que a gente faz, né? Então, então é um trabalho, assim... O que eu tenho visto é que a hora que eu entendo, que eu amplio um pouco o meu entendimento de mim, é onde eu consigo ter mais aquela liberdade de pensar e de sentir, que eu consigo auxiliar o outro. Então, tem esse gradual aí. Esse aumenta essa liberdade da autocognição, de você ter a autocognição sobre si e sobre o outro também. Isso amplia tudo, né? Sim. É isso que eu estou buscando cada vez mais. Professor, o uso de antidepressivo atrapalha no desenvolvimento da lucidez? Não, depende. O processo todo é o seguinte: remédio foi feito para ajudar as pessoas, inclusive o antidepressivo. Se uma pessoa está muito deprimida, o antidepressivo às vezes ajuda a aumentar a lucidez. Depende do que é. Porque depressão é um autoassédio, antes de mais nada. Autoassédio brabo. É falta da pessoa pensar no outro. A pessoa se deprime porque ela não faz assistência aos outros. Se ela começar a fazer assistência aos outros, ela não se deprime. Não existe isso. Então, o problema todo, o antidepressivo, às vezes, faz a pessoa pensar um pouco mais, acalmar, dar um esbregue. É o chamado sossega-leão. Às vezes ajuda, sossega-leão. Às vezes a pessoa está querendo morder de todo jeito, então dá uma coisa, sossega-leão. É como se fosse uma focinheira. Coloca a pessoa mais tranquila. O remédio, às vezes, ajuda. Então, depende do remédio, o que a pessoa está tomando sobre aquele remédio, o índice, o nível, a dosagem, ver como é que aquilo está funcionando com ela. Mas é bom. A gente não pode dizer que todo antidepressivo é negativo. Não é assim. Aqui no B? Luimar, aqui no A, por favor. Eu já estou esperando mais tempo. Quem? Sim. Considerando aí essa sua vivência com o conscienciograma, você poderia, por gentileza, comentar para mim aí na culturologia, na página 10, a cultura da contrafação convivencial e os capítulos do conscienciograma, a parte da convivialidade, por favor? Culturologia, página 10. A cultura da contrafação convivencial. Certo. Bom, a cultura da contrafação. Então, contrafação é a questão do fingimento, é esse disfarce, seria relacionado à insinceridade, à inautenticidade que a gente ainda percebe muito no nosso convívio, seja na SOCIM ou seja aqui na comunidade conscienciológica. Então, muito se fala em autenticidade, em cosmoética, em sinceridade. Entretanto, maquiado por um politicamente correto, a gente vê e percebe omissões deficitárias acontecendo. Então, as pessoas, ela comenta em bastidor algo que ela não expõe para o outro, e aquilo seria fundamental. A gente vê nos consciências cobaias, é fundamental aquela informação para a pessoa ter um autorreconhecimento. Ela estava numa ignorância. E por uma maquiagem, por essa contrafação convivencial, se fica nessa superficialidade. Então, o conscienciograma, eu nesse momento, eu não teria... Eu seria hipócrita de trazer informações, porque eu não fiz uma relação com o conscienciograma nesse momento. Aqui no B? Aqui? Sim. Você falou bastante hoje sobre a relação entre livre-arbítrio, a assistência e a interprisão entre as pessoas. Sim. Essa relação. E muitas vezes, na hora de fazer assistência, a gente tem que... Muitas vezes não, a gente sempre tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? A gente não pode querer que elas façam uma reciclagem, uma mudança, porque isso extrapola, vai além do limite. A gente vai estar indo contra o livre-arbítrio da pessoa, ela pode escolher, né? Sim. Como é que você contextualiza essa questão da assistência e o autoexemplarismo para prestar assistência sem passar por cima do livre-arbítrio das pessoas? Olha, esse é o meu desafio cotidiano, porque o livre-arbítrio, para mim, ele não era apenas uma faltante.
mas eu venho de um extremo em que o livre-arbítrio era algo que eu não compreendia. Então, quando eu iniciei esse trabalho, eu briguei bastante com o livre-arbítrio, porque eu preferia falar assim, por que a gente não tem uma condução onde eu entro e eu não vou errar, porque é esse o trilho. Por que tanto livre-arbítrio, com tanta margem de eu, nas minhas imaturidades, nas minhas necessidades, nos meus problemas, me enredar? Então, eu passei alguns meses em que eu briguei com o livre-arbítrio, literalmente. Aí eu fui reconciliando, compreendendo. Então, esse exemplarismo, ele, como tudo na conscienciologia, o princípio do exemplarismo pessoal, ele é o que vai dar a força dessa vivência, onde vai reverberar na sua energia, para que os outros sintam isso e você tenha verbação. Então, aquilo que você fale não fique simplesmente oco. Então, a interassistência, muitas vezes, nesse caso, ela não vem pelo que você está falando, ela não vem a partir de palavras, mas a partir da expressão. Porque eu posso falar algo, mas energeticamente eu estou cerceando o outro. Eu falei, não, vai lá e faz. Mas, entende? Energeticamente, eu posso estar criando um obstáculo para isso. Então, tem tudo a ver esse exemplarismo, sim. Obrigado. Luimara, por favor, na página 9. Em neossinapsologia, a criação continuada de paraneossinapses para o entendimento teático do livre-arbítrio. Você poderia contextualizar a sua experiência em cima disso? É o último item da neossinapsologia. Olha, da minha experiência, eu acho que está bem em cima do que eu acabei de falar, que eu não estava com sinapses no intrafísico para dar todo esse entendimento do valor do livre-arbítrio. Então, eu estava brigando com o livre-arbítrio. Então, era a própria sinapse. Aqui, na criação continuada de paraneossinapses, é o que eu penso que eu estou desenvolvendo, estou trabalhando com isso, porque de alguma forma me parece que no curso intermissivo isso me foi demonstrado e chegou aqui no intrafísico. Inclusive eu fui para trabalhar numa profissão em que eu trabalho com a antípoda do livre-arbítrio. Então hoje a minha questão profissional ela está nessa antípoda. Então como é que é isso? Como é que uma intermissivista que teve essa noção e essa clareza em relação ao paradireito, vem e está numa condição dessa, né? Então, quer dizer que as minhas parasinapses, elas estavam muito tênues, não estavam vincadas, entende? Então, eu penso que nessa vida agora, eu acho que eu estou no caminho para fortalecer isso. Sim, mas precisa ainda de mais 100 verbetes, tá certo? Estamos esperando, tá bom? Nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 232 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Os recados de hoje são o Igor sobre o curso AMI, a Fabiana sobre o Congresso de Inversão Existencial, o Albert sobre a Jornada de Conscienciometrologia, a Ami sobre o curso 40 Manobras e o Lindomar sobre a Holoteca. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Pessoal, a equipe do programa Amigos está hoje, já esteve hoje, amanhã e domingo, aqui no hall do Tertuliário, durante toda a tertúlia, no início, durante e ao final, esperando por vocês, para conhecerem mais sobre o programa ou para fazerem a sua assinatura dos Amigos da Enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde, gente. A gente quer divulgar aqui um curso novo de campo do Instituto, que é o AMI, é o curso Autopesquisa Multidimensional Interassistencial. A gente esse ano vai ter 3 turmas, a primeira turma é mês que vem, de 20 a 22 de julho, em Belo Horizonte. O curso AMI é um curso para quem deseja fazer a viragem assistido para assistente, ou seja, onde todos os alunos
assumem uma postura de trabalhar com as suas energias, fazer autopesquisa para, a partir disso, assistir. Ou seja, o curso é uma malhação energética durante 3 dias e conta ainda com 2 campos, onde o EPICOM, no caso dessa turma, o professor Frederico Ganem, aplica a técnica do arco voltaico crânio-chacral e a pessoa pode, então, discutir e receber um feedback para ver como está o seu desenvolvimento parapsíquico no âmbito da assistência. Além disso, nós abordamos as temáticas da ProEx, das bioenergias e dos amparadores. Então, para aqueles interessados, a gente solicita que entrem em contato com 031 3222 0056, repetindo, 031 3222 0056, o telefone do Centro Educacional de Belo Horizonte do IPC. Ou então entrar em contato aqui em Foz do Iguaçu com Guilherme Cluns e Cristina Vicentim. Muito obrigado. Olá a todos, estamos aqui para convidá-los para a 8ª semana da INVEX e 10º SINVEX, Congresso Internacional de Inversão Existencial, a ocorrer aqui em Foz do Iguaçu dos dias 15 a 22 de julho de 2012. O tema deste congresso é Max Planejamento. Teremos vários congressistas apresentando seus artigos sobre o assunto e, como pré-evento, no dia 15 de julho, o curso Atacadismo Assistencial Teático com os professores Nancy Trivelato e Wagner Alegretti. Além disso, no pós-evento, dias 21 e 22 de julho, sábado e domingo, o curso Campo Assistencial Holossomático. Mais informações com o pessoal da Asinvex. Fabiana. Pessoal, então a gente gostaria só de reforçar que para vocês aproveitarem esse final de semana, porque nós vamos estar lá com o stand presente, a Sinvex vai estar presente agora no encontro de voluntários, este final de semana, o encontro do IPC, tanto para quem está participando do encontro, como para quem não está participando, compareçam ao stand da Sinvex, para efetuarem as suas inscrições no 10º Congresso que está chegando aí. Gostaríamos também de reforçar que são 3 eventos em um só. Pré-evento, o 10º Congresso e o pós-evento, com preços diferenciados e também reforçar que vira a tabela agora domingo. Então aproveitem a oportunidade deste preço especial. Estamos aguardando vocês. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, nós estamos reforçando o convite para a primeira jornada internacional de consciência e metrologia. Ocorrerá de 6 a 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Aproveitando o link ali, a gente dá os parabéns à verbetógrafa de hoje, a professora Luimara Schmidt. Ela foi secretária-geral da Conscius e ela estará apresentando o trabalho, que é o timeline da instituição, o timeline da Conscius. Isso no primeiro dia, são 3 dias de evento. Só mais um pequeno aperitivo, nós também temos o trabalho aqui da professora Alzira Geising, que vai falar os 12 pilares da autoconscienciometria. Dentro do evento também nós teremos 2 campos bioenergéticos de autoconscienciometria, promovido pela EPICOM Marina Tomás, e mais algumas atividades e mesas de debates, tanto na área da parapedagogia como da paratecnologia. Nós também gostaríamos de lembrar que nós estamos com um stand lá, onde está tendo um encontro lá dos voluntários do IPC, lá no Discernimento. Serão todos bem-vindos lá para visitar a gente. E para fazer maiores informações e inscrições, tanto lá no stand, como aqui na recepção do CAEC. Esperamos vocês lá. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos a aproveitarem as férias de julho para virem a Foz do Iguaçu participar do curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, não tem nenhum tipo de pré-requisito e objetiva o nosso desenvolvimento do nosso domínio energético. Em julho, ele vai acontecer 2 vezes, nas datas de 9 a 12 de julho e, novamente, de 23 a 26 de julho. Em especial, nesse mês de julho, o 40 Manobras será seguido do Acoplamentárium,
Então, o aluno pode usufruir de 4 dias exercitando suas energias e entrar no dia seguinte no curso acoplamentário já azeitado para ter melhores resultados na clarividência. Para aqueles que tiverem um bocadinho mais de tempo, o 40 Manobras de 9 a 12 de julho será precedido do curso História do Parapsiquismo. É um curso de 3 dias, ministrado também pelo professor Mário Oliveira, o professor João Ricardo Schneider e o professor Jarbas Paranhos, quando vamos relembrar o que nós já fizemos com parapsiquismo no passado. E todos esses cursos são do CAEC, 40 Manobras e História do Parapsiquismo, em parceria com a CIP. As inscrições na recepção do CAEC, telefone 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar a abertura noturna da holoteca. Todos os sábados, das 18 às 21h30, a holoteca está aberta para atender as pessoas que durante a semana têm pouco tempo para fazer suas pesquisas. O pessoal de fora de Foz, que está aqui no CAEC, pode estar na holoteca nesse final de semana, no sábado à noite, para conhecer, para visitar, né? E nesse sábado teremos uma aula sobre a videoteca com o professor Pedro Mena. E em seguida teremos os trabalhos com o acervo e também pesquisas. Então, quem quiser visitar a holoteca, amanhã das 18 às 21h30 estará aberta. Obrigado e até amanhã. Amanhã teremos o verbete Teatro Conscienciográfico, a especialidade Evocaciologia, de autoria da professora Dulce Dal. Obrigado pela sua presença e até amanhã.